Boa tarde, meus irmãos. Vamos dar início, então, à nossa segunda palestra da nossa conferência Pastoreando a Família. Já tivemos a abertura ontem e hoje nós vamos iniciar, então, com a segunda palestra. Mas antes eu vou pedir que o nosso secretário de Evangelismo e Missões, Aldenir, nos conduza numa oração. Então, vem aqui, por favor, Aldenir, faça uma oração e logo em seguida a palavra está com o pastor Alexandre. Oremos, amados. Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, do céu e da terra, do universo, Criador das nossas vidas, nós queremos Te louvar, nós queremos Te adorar, Te agradecer, render todo louvor, toda adoração ao Senhor nessa tarde. Te agradecemos por estar aqui, Pai Santo, entre irmãos, em comunhão uns com os outros, mas acima de tudo em comunhão com o Senhor. Te pedimos, Pai Santo, para esta tarde, que seja uma tarde agradável, uma tarde de crescimento espiritual, de aprendizado e também de louvor e adoração. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, que o Senhor possa estar guardando aqueles que ainda estão a caminho aqui da Tua casa. Te pedimos pelo amado pastor Alexandre, que vai trazer a palavra nesta tarde, que, ó Deus, os nossos corações possam estar abertos, preparados para ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado pela liderança, obrigado por esta igreja, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, só uma orientação, nós teremos a primeira palestra agora, depois nós teremos um breve intervalo, apenas de 5 minutos, para a gente ir no banheiro ou tomar uma água. Aí nós vamos ter a terceira palestra, depois nós vamos descer para um intervalo maior, aí, onde será servido o lanche, e no final a gente vai ter, lá embaixo, lá no Salão Branco, nós vamos ter a oficina de culto doméstico, tá? Mas, então, teremos essas duas palestras, com um intervalinho no meio, e depois a gente tem um intervalo maior, onde vai ser servido o lanche. Quando chegar no momento, eu vou avisar para a gente poder descer. Então, a palavra está com o pastor Alexandre. Boa tarde, meus irmãos. Pronto. Boa tarde, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 6. Mais uma vez eu quero externar minha gratidão aos irmãos que estiveram aqui ontem, que estão aqui hoje, a Deus, ao pastor da igreja, o conselho, o presbítero Marcos, o Jorge, os irmãos que têm me auxiliado, fazendo traslado. Hoje conheci um pouco da cidade, muito bonita, muito organizada, gostei de conhecê-la, sendo muito bem recebido, louvado seja Deus por isso. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 ao verso 9, a primeira parte de Deuteronômio, capítulo 6. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha cuidado de cumprir estes mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Nós estamos falando sobre
estrutura familiar. Ontem nós falamos sobre a estrutura familiar criacional, o modelo criacional de Deus para a família. Hoje nós vamos falar nesta palestra sobre estrutura familiar espiritual ou religiosa. E na última nós vamos falar sobre estrutura familiar educacional. Todas as palestras têm uma sequência lógica, porque como eu disse para os irmãos ontem, o que eu pensei para trabalhar com os irmãos aqui, eu pensei com base no que eu tenho trabalhado com a minha igreja há quase 4 anos. E eu tentei condensar os princípios fundamentais desses 4 anos nessas 3 palestras dirigidas pelos 3 textos que eu vou trabalhar. Gênesis 2, Deuteronômio 6 e Efésios 6. A primeira palestra sobre a estrutura familiar criacional fechou o nosso entendimento sobre o dever do homem para com a sua esposa, o seu lar, a sua família, e como a mulher, em submissão, debaixo da mesma missão, como auxiliadora, precisa também cumprir os seus deveres dentro do lar, na sua casa, para a sua família. Então, o texto que nós lemos hoje, ele já pressupõe o nosso entendimento sobre as verdades do texto de ontem, de que homem e mulher, então, deixando o pai e mãe, se tornando uma só carne, agora instauram uma nova família, um novo lar, e dentro desse novo lar há orientações da parte de Deus para que eles sigam uma vida espiritual, religiosa, saudável. Então, nesse texto tem aplicações para os homens, para as mulheres e, de igual forma, para os jovens e crianças que moram dentro da casa dos pais. Eu quero dividir esse texto em 3 partes para nós entendermos 3 verdades. A primeira parte, nós vamos ver que os nossos filhos, eles são parte do povo de Deus e, por isso, eles têm os mesmos direitos e os mesmos deveres que nós. Na segunda parte, nós vamos ver que os nossos filhos precisam ter uma vida centrada em Deus. E na terceira parte, nós vamos ver que os nossos filhos precisam ser integrados a uma rotina religiosa dentro de casa. A igreja é um suporte para o lar. O lar é que é o âmago da piedade. Se os filhos não têm um lar piedoso, não é a igreja que os transformará em homens e mulheres piedosos. A igreja é um suporte do lar. O lar é o âmago da piedade. Na primeira parte, que vai do versículo 1 ao versículo 5, nós vemos que os nossos filhos, eles são parte do povo de Deus, e é por causa disso que eles têm os mesmos direitos e deveres que nós temos. Nós, como bons presbiterianos, sabemos muito bem, constitucionalmente falando, sobre os direitos e deveres dos membros da igreja. Os nossos filhos têm os mesmos direitos e deveres. Obviamente, constitucionalmente falando, eles não têm o direito de votar e ser votados enquanto eles não forem maiores de idade e civilmente capazes. Mas no que diz respeito à religião, no que diz respeito à vida de piedade, eles têm sim os mesmos direitos e os mesmos deveres. Porque o lar é esse âmago da piedade que ensina aos filhos, a partir da vida dos próprios pais, em como eles se comportarão em relação à religião, em relação à piedade, em relação à igreja. Os nossos filhos, irmãos, eles são crentes até que se prove o contrário. Essa é uma verdade que nós precisamos resgatar, que nós precisamos acreditar e que nós precisamos levar muito a sério. Os nossos filhos são crentes até que se prove o contrário. Eu não quero que se prove o contrário a respeito das minhas filhas. Por isso, eu as trato como crentes, eu as educo como crentes, eu as integro à vida da igreja como crentes, para que, futuramente, elas professem a fé no Deus que eu fiz uma aliança em nome delas no batismo. Então, os nossos filhos são crentes até que se prove o contrário. Não pense o contrário. Assim como os filhos dos ímpios são ímpios até que se prove o contrário. Nasceu em um lar ímpio, é ímpio. Nasceu em um lar cristão, é cristão, até que se prove ao contrário. Que esse contrário nunca chegue na nossa casa, que esse contrário nunca chegue na nossa família e que o contrário chegue para a vida dos ímpios. Isso aconteceu comigo. Não nasci em um lar cristão, o Senhor me chamou, o Senhor me salvou e hoje as minhas filhas têm um privilégio que eu não tenho. Então percebam como é uma loucura nós educarmos os nossos filhos como se eles não fossem crentes e eles só tivessem a escolha
e eles só tivessem a integração, e eles só tivessem a oportunidade de ser crentes quando professarem a fé. Não faz sentido. Nós precisamos tratar os nossos filhos como pessoas crentes. Não faz sentido o oposto. Os nossos filhos, eles têm os deveres de conhecer e guardar os mandamentos de Deus. Os nossos filhos, eles têm o dever de conhecer e guardar os mandamentos de Deus. É isso que o texto está deixando claro para nós. São estes os mandamentos, estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, para que os dias de vocês sejam prolongados. Então é um dever dos nossos filhos conhecer os mandamentos de Deus e guardar os mandamentos de Deus. E não pensem que esse dever ele vai ser procurado pelos nossos filhos, porque eles têm uma herança adâmica. Eles nascem mortos em delitos e pecados, no sentido de eles nascem inclinados a não buscar as coisas do Senhor. Não pense que esse dever ele vai nascer, vai surgir com a igreja entregando para o seu filho o conhecer e o obedecer às leis do Senhor. Perceba que aqui, no contexto em que Deus está falando com o povo, Ele está falando para um povo inteiro, é como se Ele estivesse pronunciando para uma igreja inteira, mas a linguagem empregada aqui são para famílias, porque Ele usa vocês, seus filhos, os filhos dos seus filhos, casa. Então existe uma linguagem de aliança aqui, que está sendo dispersada para todos aqueles que fazem parte do povo de Deus, mas em uma individualidade. Cada lar tem a sua individualidade e a sua responsabilidade. Esse contexto é muito parecido com o de Êxodo capítulo 12. Em Êxodo capítulo 12, quando o Senhor institui a Páscoa, Ele diz: cada lar, cada família vai matar um cordeiro e vai comê-lo dentro da sua casa. Se a família for pequena, você chama a outra família para dentro. Nós sabemos que essa Páscoa é a ceia do Antigo Testamento. É uma refeição sacramental. Deus está falando para o povo inteiro, mas Ele está individualizando e trazendo a responsabilidade para aqueles que precisam assumir essa responsabilidade. Então, é um dever, antes dos filhos conhecerem e guardarem os mandamentos de Deus, dos pais. Pai e mãe precisam conhecer e guardar os mandamentos do Senhor. E eles precisam, com esse conhecimento e com essa obediência, instruir os seus filhos para que eles também conheçam e eles também guardem. Porque a promessa de Deus é para os pais, para os filhos e para os filhos dos filhos. Então, nós não podemos, se viemos de berço evangélico, de lar cristão, romper com a bênção de que a posteridade seja evangélica e cristã. E nós não podemos, aqueles que não vieram de um lar cristão, não dar ao próximo o benefício que nós tivemos em termos sido salvos pelo Senhor. É extraordinário Deus chamar de uma família ímpia alguém para ser crente. Do mesmo jeito que é extraordinário Deus não colher de uma família cristã alguém e deixá-lo relegado à impiedade. Então, os pais, marido e mulher, o homem como o pastor da casa, como provedor espiritual do lar, ele deve conhecer profundamente a palavra de Deus, ele deve guardar com diligência a palavra de Deus, e auxiliado pela sua esposa, que também deve conhecer e guardar, a exemplo e sob a tutela do seu marido, delegar isso como herança espiritual para os seus filhos. Em outras palavras, dentro da casa de crente, as leis são do Senhor. Dentro da sua casa, meu irmão, dentro da sua casa, minha irmã, quem manda é Deus. E como Ele faz isso? Através do conhecimento que vocês têm dEle e através do sacerdote do lar. Dentro das nossas casas, a regra, ela vem por parte do Senhor. 2 parênteses, é lógico que existem regras que não são objetivamente derivadas da palavra de Deus, mas que são lícitas. Então, o horário de dormir, o horário de tomar banho,
qual verdura que vai comer, o quanto de verdura que vai comer. Existe essa guerra dentro de casa e eu estou começando a passar por ela agora com a minha menininha de 4 anos, que comia tudo e agora não gosta de nada. Mas a lei delegada por Deus para o meu lar está nas minhas mãos, então eu decido. Então esse é um parêntese. Nem toda lei é objetivamente derivada da palavra de Deus, mas pela autoridade que Deus dá ao pastor do lar e, consequentemente, à sua auxiliadora, os filhos devem obedecer às leis que são colocadas dentro da casa. Agora, existem leis, esse é o meu segundo parêntese, que são objetivamente dadas pela palavra de Deus ou claramente deduzidas da palavra de Deus e que precisam ser aplicadas dentro do nosso lar, custe o que custar. Nos próprios 10 mandamentos, se os irmãos observarem, no 4º mandamento sobre o dia do Senhor, há uma lei que nos ajuda a entender melhor isso. Lembra-te do dia do Senhor, para você descansar nele, para você santificar esse dia, você, os seus filhos, os seus servos e quem mais? O estrangeiro para dentro da sua casa. Em outras palavras, nesse dia, que é o dia que vocês reservam para o Senhor, se tiver visita, a visita também vai reservar o dia para o Senhor. Por quê? E se a visita não crê? Não interessa. Se você crê, dentro da sua casa, é a palavra de Deus que direciona. Eu passei por uma experiência pessoal desagradável, mas eu fui firme. O meu pai é divorciado da minha mãe, ele mora em Belo Horizonte, minha mãe mora em São João del Rei, minha mãe frequenta a minha igreja, e o meu pai agora está de namorada, e ele resolveu me visitar para poder conhecer as netas, ele ainda não conhecia, e passar um tempo conosco. Falei, pode vir, tudo bem. Chegando na minha casa, nós almoçamos, tivemos uma tarde agradável, e ele disse, vou dormir por aqui, posso? Falei, pode. Eu arrumo um colchão para o senhor na sala, e a sua namorada dorme no quarto das meninas. Ele falou assim, não, eu vou dormir com a minha namorada. Aí eu falei, na minha casa não. Aí ele falou, mas eu sou seu pai. Aí eu falei, mas essa é a minha casa. Na minha casa eu não aceito. Então eu vou embora. Sinta-se à vontade, pai. E ele pegou as coisas e foi embora. Dói. É desconfortável? É. Mas o legado espiritual que eu preciso deixar para o meu lar é mais importante do que qualquer conforto com qualquer familiar, seja até mesmo meu pai. E isso, inclusive, é uma forma de honrar ele como o mandamento diz. Porque embora ele não entenda que isso seja honra, é honra. Eu obedeci a palavra de Deus. Outra experiência que eu tive. As minhas filhas têm o privilégio de ter bisavó e bisavô. E a gente leva eles 1 a 2 vezes por semana lá, as meninas, para verem eles, conviverem com eles. E casa de vó já é muito à vontade. Casa de bisavó, então, os irmãos podem imaginar, é mais à vontade ainda. Eu mandei a minha filha colocar o chinelo, a mais velha, a Isabel. E a vovó disse assim para ela, a bisavó, não precisa não, pode andar sem chinelo. E aí eu vi ela sem o chinelo e falei, filha, eu te mandei colocar o chinelo. Ela falou, mas a vovó falou que eu podia andar sem chinelo. Eu falei, então vamos lá na vovó, nós dois, que nós vamos conversar com a vovó. Vovó, você falou que podia andar sem chinelo? Aí a vovó falou assim, falei, ela podia andar sem chinelo. Falei, mas eu, que sou o pai, falei que é para ela colocar o chinelo. Aí ela falou assim, não, mas na minha casa eu posso falar com ela e ela vai me obedecer. Falei, filha, vai lá juntar suas coisas, porque no lugar onde o papai não pode ser o seu papai, nós não vamos mais. Pega suas coisas e vamos embora. Pegamos as coisas, fomos embora, e depois de algum tempo, a vovó me ligou e falou assim, eu vou deixar você ser o papai dela aqui, mas não deixa as meninas sem vir aqui não, que nós estamos morrendo de saudade. E resolvemos o problema. Meus irmãos, nós temos uma autoridade dada por Deus sobre os nossos filhos, que é do nosso lar, e o nosso lar não representa somente as 4 paredes onde nós andamos, mas a estrutura familiar em que nós vivemos. A lei do Senhor precisa ser do nosso conhecimento, nós temos que ter noção da autoridade e da responsabilidade que Deus nos deu para aplicá-la em toda e qualquer situação, porque é direito dos nossos filhos conhecer e guardar os mandamentos do Senhor, e isso vem a partir de nós. É um legado espiritual, é algo que você entrega para os seus filhos e ninguém jamais poderá tirar.
é preciso ensinar os mandamentos e guardar os mandamentos de Deus, mas os nossos filhos também precisam conhecer e guardar os mandamentos de Deus, através do que a gente ensina e através do que a gente faz. Nós ensinamos por palavras, mas nós também ensinamos por ações. E do mesmo jeito que passa a ser um direito de todo aquele que obedece o mandamento de Deus, bênçãos que procedem da obediência, os nossos filhos também receberão o direito de serem abençoados todas as vezes que eles obedecerem os mandamentos do Senhor. O pai e a mãe que não ensinam os filhos a conhecer e guardar os mandamentos de Deus estão relegando os seus filhos a maldições. E esse é o texto claro de Deuteronômio, a continuidade do nosso texto, capítulo 18 de Deuteronômio e muitos outros textos. Obediência gera bênção, desobediência gera maldição. Então, nós não criamos os nossos filhos para nós mesmos, nós criamos os nossos filhos para o Senhor. E criar filhos para o Senhor exige que os filhos que são dados ao Senhor conheçam e guardem os mandamentos do Senhor para receber as bênçãos da aliança. Um pai que ama o filho, mas não ensina os mandamentos do Senhor para ele, na verdade não ama. Um pai cristão que ama o filho, ele necessariamente, ele faz com que seu filho conheça os mandamentos e guarde os mandamentos, porque só assim ele será abençoado. Talvez você já tenha dito isso, ou já tenha ouvido isso. Nós criamos os nossos filhos para o mundo, nós criamos os nossos filhos para eles serem soltos. Não. Nós criamos os nossos filhos para o Senhor. Ainda que eles estejam no mundo, eles não serão do mundo, porque eles estarão no Senhor. Nós não criamos os nossos filhos para serem soltos, nós criamos os nossos filhos para terem liberdade em Cristo, e pela liberdade em Cristo, eles fazerem só aquilo que glorifica o nome de Deus. Nós não criamos os nossos filhos para nós mesmos. Os nossos filhos, eles procedem do Senhor para nós, e de nós temos que entregá-los novamente ao Senhor. É uma responsabilidade de um legado espiritual. Algumas aplicações a respeito disso. Não fale na sua missão de ensinar. Não fale na sua missão de fazer com que o seu filho conheça profundamente a palavra de Deus. Não pense que 1 hora, 1h30 de escola dominical, uma vez por semana, vai fazer o seu filho conhecer profundamente a palavra de Deus, porque ele não vai. O conhecimento da palavra de Deus, profundo, teológico, aplicável, se dá no cotidiano. Se dá num pai que lê a Bíblia para os seus filhos, assim como prometeu no batismo deles, que leria a Bíblia, ensinaria ele a ler para ler a Bíblia, que oraria com ele e por ele todos os dias. Não pense que um momento no culto público, uma programação da UCP, uma programação da UPA e do MP, embora muito boas, eu estava comentando aqui, em certa medida, eu tenho admirado cada vez mais a região, tenho visto um trabalho muito forte de sociedades internas, mas não pense que é isso que vai moldar o caráter cristão do seu filho. Não pense que é isso que vai dar arcabouço teológico para ele viver como um crente. Não pense que é isso que vai de fato abençoar o seu filho. O que abençoa o seu filho para dentro da sua casa é você, homem, como pastor do lar. É você, minha irmã, como auxiliar desse pastor, de maneira idônea, entregando a revelação da palavra de Deus dia após dia, em pequenas e grandes doses, para que o seu filho tenha conhecimento. As nossas crianças, cada vez mais, têm sido afastadas da linguagem teológica e trazidas para uma linguagem ainda mais infantil do que, às vezes, a própria idade delas. Os nossos filhos são capazes de decorar os mandamentos, as bem-aventuranças. Os nossos filhos são capazes de decorar os catecismos. Afinal de contas, foram feitos para isso. O breve catecismo de Westminster foi feito para crianças decorarem, o maior para adultos. E nós, por diversas vezes, seguindo alguns ditames da psicologia moderna, temos dito o seguinte: não, eles não são capazes de entender. Não, a linguagem não é boa para eles. Não, eu vou fazer de uma maneira diferente. Veja, não existe pedagogo melhor do que o Senhor. Não existe pai melhor do que o Senhor. Não existe alguém que entenda melhor a mente de uma criança do que o Senhor. E o Senhor disse: ensinem os mandamentos para os filhos de vocês. E às vezes parece que a gente quer dar uma forcinha para Deus. Não, Senhor, aqui o Senhor diz que é para ensinar, mas eu acho que é muito cedo para o meu filho aprender. Ele tem só 12 anos, não está na hora ainda dele conhecer a lei do Senhor. Sabe tudo. Pergunte para o seu filho os personagens de desenhos, jogadores de futebol, e por muitas vezes, através da influência dos pais, sabem todas essas coisas. Qual time está na Série A, qual time está na Série B, quem precisa ganhar o quê para somar os pontos, para depois ser campeão.
E me desculpe se eu cometer alguma gafe aqui, eu não sei nem quantos jogadores tem num campo, eu não assisto futebol. Mas os filhos sabem tudo, menos a palavra de Deus, porque os pais estão partindo do pressuposto de que não é a hora, não é o momento, é pesado demais, há coisas na Bíblia que a criança ainda não vai entender. Meus irmãos, quem inspirou a Escritura foi o Espírito Santo. Ele é total e integralmente santo, e todas as coisas reveladas aqui, elas são santas, e para a santificação do povo, e isso inclui os nossos filhos. Quando você destrata o seu filho nesse sentido, em outras palavras, o que você está dizendo é que você é crente, o seu lar é um lar cristão, mas os seus filhos não estão incluídos nisso. Eles não estão incluídos nesse pacote de cristandade, e isso é um absurdo. E você, junto com os seus filhos, se negligenciar essa responsabilidade, colherá os efeitos da desobediência. Filhos rebeldes, filhos irados, filhos que não se comportam, filhos que não temem a Deus, filhos maldosos, filhos desinteressados pelas coisas do Senhor e pelas coisas da igreja, filhos que não vão confirmar a aliança que vocês fizeram no dia do batismo, porque houve negligência em ensinar aquilo que é um dever dele e entregar para ele aquilo que é um direito, que é a bênção de Deus através da obediência. Deus abençoa quem obedece. Segunda parte do texto, a partir do versículo 4, nós vamos ver que os nossos filhos, eles precisam ter uma vida centrada em Deus. A rotina dos nossos filhos, o que eles ouvem, o que eles assistem, o que eles escutam de diálogos dentro da nossa casa, o que eles leem, o que eles fazem, precisa ser centrado em Deus. Afinal de contas, essa é a pergunta número 1 dos nossos catecismos. Qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso se aplica aos nossos filhos. Nossos filhos precisam ter uma vida centrada em Deus, uma vida teocêntrica, uma vida teorreferente, uma vida cristocêntrica e espiritual, uma vida trinitária, baseada nas obras do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tanto na criação, quanto no resgate, na salvação e no cotidiano. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força, e essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. A grande pergunta é, meus irmãos, como os nossos filhos terão uma vida centrada em Deus, se eles não amarem a Deus da forma como Deus exige ser amado? E como eles vão amar a Deus se eles não conhecerem a Deus? E como eles vão viver uma vida centrada em Deus se eles não têm Deus como referência, o Senhor Jesus Cristo como o clímax de todas as coisas? Veja bem, há vários erros que são cometidos que tiram uma vida teocêntrica e teorreferente dos nossos filhos, a começar pelas histórias bíblicas que não têm mais anunciado a Cristo como Salvador. Eu pego no pé do meu departamento infantil lá na igreja. A história que todo departamento infantil mais gosta de contar, que todo professor mais gosta de dar, vocês sabem, a história de Davi e Golias. A história de Davi e Golias é unanimidade nas escolas bíblicas dominicais infantis, nos trabalhos de escola bíblica de férias, é sempre a história de Davi e Golias. E eu pego no pé, falo assim, lembra de Jesus na história. Porque geralmente o que se ensina, e eu quero mostrar o prejuízo de ensinar histórias bíblicas erradas para os filhos e tirá-los de uma vida teocêntrica. Geralmente o que se ensina? Você pode ser pequeno como Davi, e os seus problemas podem ser gigantes como Golias. Mas se você estiver com Deus, você vai derrubar os seus gigantes e você vai vencer. E aí você ensina isso sistematicamente para a criança. Isso não é cristocêntrico nem teocêntrico. É uma linguagem mais coach do que bíblica. E aí sabe o que vai acontecer? Quando seu filho estiver com um grande problema, ele vai se lembrar de que ele é o pequeno Davi. Ele tem fé em Deus, mas ele não vai conseguir vencer o problema. Porque isso acontece ou não acontece? Eu não venço todas as minhas dificuldades, todos os meus problemas, todos os impropérios da minha vida. E aí o que ele vai pensar? Fui enganado, fui tapeado. Afinal de contas, eu sou pequenininho, mas o meu Deus é um Deus grandão. Tem a musiquinha, todo mundo conhece. Se eu começar a cantar, nós vamos fazer um coral aqui. Meu Deus é um Deus grandão. E eu não derrubei o meu gigante, eu não derrubei o meu problema.
Onde está o problema aí? O problema está na interpretação do texto e de como você faz com que o texto, ao invés de aproximar a criança de Deus, afasta. A verdadeira interpretação é a seguinte: existe um inimigo a ser derrotado, existe um exército e um rei covardes que não conseguem derrotar esse inimigo, e um pequeno valente, ungido por Deus, derrota o inimigo e outorga a vitória a todos os outros medrosos. Em outras palavras, há um inimigo a ser vencido que nenhum de nós consegue vencer, e esse inimigo é a morte. Todos nós somos acovardados disso, porque é o nosso salário devido, o salário do pecado é a morte. Mas um pequeno ungido de Deus, como diz o profeta Isaías, que nós olhávamos para ele e o víamos como aflito, oprimido de Deus e ferido, vence a morte e outorga a vitória aos covardes. Sabe quem é o seu filho? E é duro falar isso para a criança, mas ela precisa ser ensinada. Sabe quem é o seu filho na história de Davi e Golias? Um soldado medroso que está se tremendo porque não tem coragem de enfrentar o gigante. Mas Jesus enfrenta por ele e vence, e outorga a vitória. Você está percebendo como que se aproxima a criança de Deus? E isso passa a ser agora teorreferente para ela. Isso passa a ser teocêntrico. Ela começa a enxergar nas histórias bíblicas, não ela como super-herói, mas Deus como o verdadeiro herói vitorioso através daquele que ele escolheu para isso. Através de Jesus, através de Cristo. Agora, não só no momento do ensino, não só no momento quando a palavra está aberta e você está lendo, fazendo o culto doméstico ou qualquer outra coisa assim, mas as conversações do dia a dia dentro do nosso lar precisam ser teocêntricas. Elas precisam ser teorreferentes. Qual tipo de assunto permeia o seu lar? O que você tem conversado e os seus filhos têm ouvido? Porque aquilo que sai da boca é o que está cheio o coração. Eu fui visitar uma igreja e na saída, nos cumprimentos, depois do culto, um jovenzinho, não sei a idade dele, parece ser novinho, mas daqueles novinhos bem grandões, sabe? Meio gordinhos. Eu era assim, mas aí minha avó não gostava de me chamar de gordinho, falava que eu era patola. Acho que ela inventou uma palavra para não falar que eu era gordinho, bem um jovenzinho. E aí na saída, eu falei: e aí meu jovem, foi abençoado nesse culto? Aí ele falou assim: não, eu estou preocupado com o paredão do BBB. Aquilo me estarreceu. Aí eu falei: quem são os pais desse menino? Eu falei com o pastor: são aqueles ali. Aí eu falei assim: pergunta para eles, por que o menino dessa idade está assistindo Big Brother? Semanas depois o pastor mandou mensagem e falou assim: o filho não assiste Big Brother, mas os pais assistem e falam tanto daquilo que ele sabe tudo que está acontecendo. O que toma o tempo dos seus lábios dentro da sua casa? O que você tem falado e os seus filhos têm escutado? Porque escutam, viu? Eles escutam. Deixa eu contar outro caso para vocês saberem que escutam. Eu tenho um pastor auxiliar, na verdade auxiliar por conveniência. Nós demos guarida para ele, porque ele estava abrindo uma congregação, já prestes a se organizar. A congregação já abriu assim, pronta para se organizar. Vai ser organizada agora no final do ano, no início do ano que vem. E ele foi o meu tutor no período de seminário, então eu quis retribuir a gentileza, chamei ele para ser meu auxiliar, ele fica em outra cidade. Ele tem 5 filhos. E todos em escadinha. E certa vez nós estávamos na casa dele e precisávamos muito conversar sobre alguma coisa importante da igreja. E nós conversamos o assunto inteiro por mais de 15 minutos sem citar nomes. Então, porque o fulano, o beltrano, usando uma linguagem. E um filho dele, o segundo, na época devia ter uns 3 anos. Ele estava numa sala do lado de onde nós estávamos conversando, brincando com um carrinho. Mas brincando mesmo, fazendo barulhinho com a boca, se acabando na brincadeira. E nós comentamos tudo o que havia acontecido, eu e ele, mas sem dar nomes, para o menino não escutar o nome. Quando a gente terminou o assunto e mudou a conversa, o menininho veio e falou assim: papai, fala para mim quem é, porque eu não estou me aguentando mais para saber. 3 aninhos. As crianças, elas ouvem tudo, elas sabem tudo o que está acontecendo. Então, o que toma conta do seu lábio, as suas conversações, os assuntos que você traz, eles precisam ser teocêntricos. Não significa que você tem que ficar falando de Bíblia o tempo inteiro, mas lembre, a nossa vida inteira é teocêntrica. Você vai falar de trabalho? Fale de trabalho, sob a perspectiva bíblica. Você vai falar da igreja? Fale sempre bem da igreja. A igreja é cheia de problemas, tem problemas porque onde tem pecador, tem pecado. Mas nunca fale da igreja de maneira pejorativa, nem sequer perto dos seus filhos, dentro da sua casa. Eles precisam ver a igreja como um lugar bom, um lugar onde eles devem estar, um lugar para conhecer mais de Jesus, para louvar a Jesus junto com o povo dele. Tome cuidado com as suas conversações.
vai falar sobre casamento, sobre educação de filhos, vai repreender um filho. Não repreenda daquela maneira antiga que muitos de nós fomos repreendidos, de pegar um chinelo e jogar na criança, ou de gritar e mandar para o quarto. Isso não é disciplina bíblica, pode ser disciplina conservadora, mas não é bíblica. Tudo que você for fazer dentro da sua casa precisa ter Deus como referência, precisa ser cristocêntrico, precisa ser espiritual. Afinal de contas, nós somos ou não crentes. Os nossos filhos precisam ter uma vida centrada em Deus, e é responsabilidade nossa, pais e mães, pastores e auxiliares desses pastores dentro de casa, fazer com que os nossos filhos conheçam mais de Deus, tenham Deus como referência, sejam espirituais e almejem ser iguais a Cristo. E em terceiro lugar, os nossos filhos, eles precisam ser integrados a uma rotina religiosa. Eles precisam ser integrados a uma rotina espiritual. Veja só, você as inculcará. Essa palavra aqui, inculcará, é gravar pela repetição, que é basicamente a ideia dos nossos catecismos. Você pergunta, a criança responde, pergunta, a criança responde, pergunta, a criança responde, até que a criança consiga responder tudo. É gravar pela repetição, é falar tanto na cabeça da criança até que ela decore aquilo. E isso é muito fácil para uma criança. Às vezes a gente fica um tempão para decorar alguma coisa, a criança rapidinho decora. Tem muita letra de música bíblica, cristocêntrica que ajuda. Então é gravar por repetição. Veja o que Deus está dizendo. Grave por repetição a seus filhos essas palavras, e delas você vai falar. Então como que funciona essa repetição? Assentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se, 24 horas por dia, falando da palavra de Deus, da lei do Senhor com seus filhos. 24 horas por dia. Qualquer coisa você vai fazer. Vamos almoçar? Todo mundo à mesa? Palavra de Deus. Vamos andar? Vamos ao médico? Palavra de Deus dentro do carro. O que nós vamos ouvir no rádio? Louvores, cânticos espirituais, músicas que ensinem a respeito do Senhor. Acordou? Qual a primeira coisa que se faz? Orar ao Senhor. Culto doméstico. Depois as outras coisas. Depois a lida. Primeiro o Senhor. Esses dias eu vi um vídeo interessante. Eu não fico à toa na internet não, mas geralmente as pessoas me mandam, e aí eu tiro um tempo para ver vídeos assim, porque eles mandam, pastor, tira uma ilustração aí. E tem um vídeo muito interessante, que a mulher que gravou o vídeo, ela trocou o celular pela Bíblia. Então ela acorda de manhã, e aí ela pega a Bíblia e dá uma folheada, aí ela vai para o banheiro lendo a Bíblia, começa a escovar o dente assim, lendo a Bíblia, aí ela vai jogando água na boca com a Bíblia, e ela vai fazendo tudo com a Bíblia na mão. Aí as pessoas começam a conversar com ela, e ela está lendo a Bíblia, ela fica assim com a pessoa, como se fosse o celular, né? Como se fosse o celular. O princípio, a primeira coisa que se faz durante o dia é falar com o Senhor e ouvir o que o Senhor tem para falar com você. Não existe nada mais importante do que isso. Ao deitar-se, lembrar do dia que ocorreu, quais foram as bênçãos, quais foram as alegrias, quais foram as derrotas, quais foram os pecados, o que precisa ser ajustado para a glória do Senhor para o dia seguinte. Orar agradecendo a Deus pelo dia que passou e pedindo para que durante a noite Ele ensine o coração, para que no outro dia os pecados que foram cometidos no dia atual não sejam repetidos. É uma rotina. Paulo, lá em Efésios capítulo 5, ele usa uma linguagem muito bonita para a rotina. Ele diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Vocês sabiam que essa palavra, remindo, né, que vem desse verbo remir, é uma linguagem aplicada à salvação dos crentes. Em outras palavras, Deus não salvou só a gente, Ele também salvou o nosso tempo, porque agora a gente não vive mais perdendo tempo e jogando o tempo fora. Agora nós vivemos e vivemos para o Senhor. Vivemos para Deus. Meu tempo está acabando, e eu quero fazer uma última aplicação para vocês sobre a ideia da rotina espiritual. Como os nossos filhos terão uma rotina espiritual se nós não tivermos essa rotina? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Não adianta você instituir algo que você mesmo não faz. A rotina espiritual do lar, ela precisa englobar toda a casa, precisa partir do marido, precisa ser apoiado pela esposa e aplicada à vida dos filhos. Quando nós falamos de rotina semanal, o dia mais importante da nossa semana é o dia do Senhor. A família cristã, ela deve viver em função e em torno desse dia. Não tem outra opção para uma família cristã. Acaba o domingo, ela já se planeja a semana inteira para o próximo domingo.
Já viu quando você recebe a ligação do seu chefe dizendo que você vai tirar férias daqui a 6 meses, você já começa a entrar no Booking, você já começa a entrar na CVC, você já começa a se programar, já começa a emagrecer para as roupas caberem na viagem. Aquilo que se torna importante para você. O domingo é assim, o dia do Senhor é assim. Então toda a rotina do lar durante a semana, ela aponta para o dia da ressurreição do nosso Senhor, que é o dia em que os nossos filhos vão à igreja para testemunhar junto com o povo de Deus aquilo que eles aprendem dentro de casa. Posso ser um pouco bravo aqui? Os seus filhos, para dentro da sua casa, não tem opção de não ir para a igreja. Os seus filhos, para dentro da sua casa, não tem opção de não participar da rotina espiritual do lar, que aponta para o dia do Senhor e é consumada lá. Ah, mas o meu filho tem 25 anos de idade, ele mora dentro da sua casa? Pega a Bíblia, vai para a igreja e vai cantar no coral, vai ajudar na igreja, vai ajudar a estacionar a casa. Não quer ir? Pega as suas coisas, os seus panos, aluga um lugar para você e pode ir. Você quer viver a sua vida do seu jeito, é fora da minha casa. Não permita que os seus filhos escolham fazer parte da rotina espiritual da casa ou não. Não permitam que seus filhos escolham se vão vir para a igreja ou não. A escolha não é deles, a escolha é sua. Filho não manda em pai e mãe nunca, enquanto ele estiver dentro da casa do pai e da mãe. A regra é do pai e da mãe. E se você é crente, para dentro da sua casa, seus filhos têm que te obedecer. Tem muitos pais que o filho acorda segunda-feira de manhã e pede para não ir para a escola, e o pai, esbravejando, fala: de jeito nenhum, você vai para a escola porque você tem que ser alguém na vida. Terça-feira o menino tenta a mesma coisa de novo, e o pai: de jeito nenhum. E ele insiste até sexta, o miserável, porque ele não quer assistir aula. Aí quando chega no domingo: pai, eu estou muito cansado, não quero ir à igreja. Tá bom, Júnior, você está cansado, né? Não, meu filho hoje não veio porque ele está cansado. Deixa eu te falar uma coisa: seu filho pode ir, ter diploma de medicina, de direito, ele pode ganhar um Nobel. Se ele não for crente, ele vai para o inferno com tudo isso junto. E eu quero que você se imagine o seguinte: no último dia, no dia do juízo, o seu filho olhando para você e dizendo: pai, eu estou perdido, porque o Senhor não cumpriu com a sua obrigação. Isso não te assusta? Não te assusta? Não te assusta saber que você pode dar tudo do bom e do melhor para o seu filho, mas se você não estiver dando para ele aquilo que o fará receber a Cristo como Salvador, você perdeu, você falhou miseravelmente como pai. Não dê opção para os seus filhos. Seu filho para dentro da sua casa, ele segue aquilo que você manda. Não existe opção para filho de crente em não ir para a igreja, em faltar culto e não participar das programações da igreja. Enquanto ele estiver debaixo da sua casa, do mesmo jeito que você não deixa ele faltar aula, do mesmo jeito que você não deixa ele fazer outras coisas que ele, por ser criança ou adolescente, quer fazer, tem o ímpeto de fazer, você também não pode deixar ele alheio à vida espiritual. Seja um pai firme. Homens, sejam pastores das famílias de vocês de maneira firme. E mulheres, apoiem a firmeza do marido de vocês. Não hajam mais pelo sentimento, pela emoção do que pela razão. O apóstolo Pedro diz que nós devemos cingir a nossa mente, deixar a nossa mente preparada. A nossa mente, aquilo que nós pensamos, vem muito antes do que aquilo que nós sentimos. Homens e mulheres, pastoreiem os filhos de vocês, para que eles sejam crentes, para que nunca se prove o contrário. Criei o meu filho como crente, e de fato, o meu filho é crente. Que Deus dê graça a nós, para nós obedecermos essas coisas. Oi. Então vamos ter um momento agora de intervalo. Nós vamos ter aqui 5 minutos de intervalo, para a gente poder ir ao banheiro, poder tomar uma água lá embaixo, o pastor também descansar um pouco. E aí a gente volta para a terceira palestra. Ao final da terceira palestra, nós vamos abrir para perguntas, tá? E aí a gente vai fazer esse momento de perguntas e respostas ao final da terceira palestra, e depois a gente vai ter o lanche. Então, a gente pode ter um momento agora de intervalo, e 5 minutos a gente volta.